A tentativa de assalto. Nosso produtor da época tentava sempre alinhar turnês entre estados que poderíamos atravessar de ônibus. Às vezes passávamos 15 dias em determinada região do Nordeste, morando em um hotel e viajando a partir desse estado para os demais. Pois bem, estávamos no norte do país. Iniciamos em Imperatriz do Maranhão com o objetivo de retornar ao Rio de Janeiro, passando por Palmas, Tocantins. Um ônibus-leito nos aguardava no aeroporto. E assim começamos a turnê do Nordeste para o norte do Brasil. No trajeto, atravessamos uma grande inundação. Presenciamos muita necessidade pelo caminho. Crianças na estrada fazendo pedágio com cordas, buscando obter algum dinheiro. Muitos índios pedindo dinheiro e vendendo artesanato. Eu peguei a câmera e filmei as casas debaixo d'água, só com os telhados à vista, as crateras na pista. Observei que andávamos durante horas e não víamos nenhum carro de polícia ou ambulância. Estávamos por nós mesmos. Comíamos nas paradas de caminhoneiros. Atravessávamos alguns rios importantes a balsa e assim seguimos. Já no final da turnê, alguns músicos adoeceram. Dores de cabeça, diarreia, febre alta, dores pelo corpo. Estávamos a quase 400 quilômetros de Belém e a 395 quilômetros de Palmas, o que significava 8 horas de viagem naquelas estradas. Consultamos um médico via celular, que indicou alguns medicamentos. Paramos o ônibus em uma pequena cidade e 2 rapazes da equipe foram até a farmácia. Eu molhava uma toalha na água gelada e colocava debaixo dos braços dos meninos que pelavam de febre. Ao torcer a toalha, a água escorria quente. Nessa parada, uma viatura policial encostou perto do ônibus e nos mandou circular, dizendo que não podíamos ficar parados ali. O motorista explicou a emergência, mas o policial não quis saber e insistiu para circularmos. Ouvi a discussão na frente do ônibus e, enquanto falava com a Mema pelo celular, filmei com a câmera a viatura que nos abordou. O Isaac, pelo telefone, falou comigo. Mamãe tá presa? Ele tinha 2 anos. Desliguei o telefone e corri para apaziguar a discussão do policial com um dos motoristas. Eles estavam aos berros e eu desci a escada para ver o que estava acontecendo. Quando pisei no primeiro degrau de cima para baixo, o Espírito Santo me disse: volta que o policial vai te algemar. Senta no fundo do ônibus e fica calada. Houve uma grande confusão. O policial ouviu palavras que o motorista não falou. Os meninos da banda presenciaram o ocorrido e me disseram que foi como um telefone sem fio. O motorista dizia alho e o policial entendia bugalho. E assim recebemos voz de prisão. O ônibus foi conduzido para a delegacia e eu continuei filmando pela janela tudo o que acontecia. Para piorar a situação, ao entrarmos em uma rua estreita que levava à delegacia, topamos com um Voyage parado com a porta aberta. O ônibus passou e arrancou a porta do carro. Só ouvimos aquele barulhão. Crash! O ônibus seguiu sendo escoltado pela viatura da polícia. Ficamos lá dentro e eu, por ordem do Espírito Santo, permaneci no último banco quietinha. Continuei filmando.
Os produtores do show da noite ligaram para a prefeita da cidade, que foi nos socorrer. Depois de pedidos de desculpas e mal-entendidos à parte, o delegado nos liberou. Os meninos continuavam muito doentes dentro do ônibus. Em certo momento, meu coração se fechou e eu não tinha mais paz para seguir a viagem. Chamei a equipe, orei com eles e disse que não devíamos prosseguir. Falei sobre o aperto no coração e disse que queria obedecer ao Espírito Santo. Precisávamos levar o baixista ao hospital, pois eu temia pela vida dele. Enquanto o ônibus andava, nos reunimos e perguntamos ao baixista se ele desejava voltar para Belém ou ir para Marabá. Ele reuniu todas as forças e respondeu: "Não, pastora, eu aguento. Vamos fazer mais esse show e depois a gente volta." Meu coração gelou. Não era o que eu queria fazer, mas todos os homens concordaram em seguir. Eu voltei para o meu banco lá do fundo e fui orar. Chegando à pousada onde tomaríamos banho, um dos tecladistas caiu desmaiado enquanto descia do ônibus e bateu a boca no chão. Eu continuei orando e com uma vontade enorme de ir embora enquanto era tempo. Estava sem paz para ministrar e sentia o Espírito Santo me dizendo: "Corre." Hoje em dia, ninguém mais me questiona quando eu digo: "Não vamos." Havia alguma coisa errada naquela turnê. Também havia uma falta de sintonia entre mim e a produção. Nós tínhamos algumas máximas para viajar, e uma delas era nunca receber oferta no local do evento. Tudo tinha que ser pago antecipadamente, porque andar com dinheiro no ônibus é muito perigoso. Meu produtor tinha acertado que o valor do aluguel do ônibus leito seria dividido entre os contratantes da cidade, mas os contratantes descumpriram o contrato e combinaram entre si que somente a última cidade arcaria com as despesas do ônibus e as duas primeiras pagariam as despesas aéreas. E, além disso, sem meu conhecimento, nosso motorista recebeu cerca de R$ 10.000 e estava com esse dinheiro no ônibus. Nós não sabíamos, mas os bandidos sabiam. E à noite eles viriam pegar o que queriam. Eu também adoeci. Minha cabeça doía como se o cérebro estivesse inflamado. Chegamos ao show e a multidão esperava gritando e cantando as canções do Profetizando as Nações e apenas um toque. Eu tentava não me movimentar muito para não desmaiar. Meus músicos tocaram sentados, comeram maçãs e beberam energéticos. Ministrei e fiz o apelo lutando contra a euforia da multidão. Eu precisava levá-los a adorar de fato, pois não estávamos ali para um show de entretenimento. Atendi poucas pessoas e comi alguma coisa no camarim. Nesta turnê não havia condições para comermos direito. Era muito difícil encontrar algum lugar aberto depois de meia-noite. Partimos novamente de ônibus sem nem tomar banho. Os lencinhos umedecidos nos auxiliaram nas 8 horas de estrada até o Tocantins. Fui para o fundo do ônibus e coloquei em prática minha técnica de vestir uma roupa sobre a outra, tirando a roupa usada sem nunca ficar sem roupa. Enquanto o Emerson me ajudava a guardar as peças usadas, ouvimos um grito. Os 2 motoristas pularam para o corredor do ônibus e se arrastaram até os pés do meu marido, implorando: "Ore, pastor." 2 bandidos renderam o ônibus. O terror tomou conta de nós. Estávamos no meio do nada, de madrugada, sem sinal de celular, cercados por bandidos e com R$ 10.000 em dinheiro no bolso dos motoristas, informação que eu até então desconhecia. Os bandidos rodearam o ônibus e bateram nas laterais
procurando as portas. Rapidamente levantamos a voz em oração, como em um culto de consagração e poder. Orávamos em línguas e clamávamos tanto que não podíamos ouvir o que acontecia do lado de fora, mas creio que eles nos ouviram. Tão alto era o som das orações. O ônibus estava trancado e os motoristas abandonaram a cabine e ficaram caídos, orando, enquanto eu tentava ligar para o 190. Antes liguei para a casa do meu bispo, Joaquim Cantagalli, e disse que estávamos cercados. Pedi ajuda aos intercessores. Liguei para a Mema, que começou a clamar de joelhos e a ligar para toda a nossa rede de intercessão, que já estava nos cobrindo. Alguns dos músicos conseguiram contato com os parentes. Finalmente falei com a polícia e pedi socorro. Eles disseram que já estavam a caminho, pois receberam uma denúncia anônima informando que o ônibus seria assaltado. Continuamos orando. Eu me escondi debaixo de uma das últimas cadeiras e fiquei lá deitada. Liguei novamente para a polícia e soube que o ônibus estava cercado por policiais, que pensavam que os bandidos estavam lá dentro. Um dos músicos identificou o carro da polícia, uma caminhonete branca com giroflex no teto e caçamba. Alguém abriu a porta do ônibus, e agora o meu medo era de que aqueles homens não fossem policiais de verdade, pois usavam uma farda diferente. Eles eram da polícia da selva. Eu estava em choque, e enquanto a banda era revistada, fui para a cadeira do motorista e comecei a acelerar. Não sei o que me deu. Achei que os policiais não saberiam discernir entre minha equipe e os bandidos. Quando vi meus meninos lá fora, com as mãos na cabeça, rendidos sobre a mira de armas pesadas, enquanto eu pensava assim, um cano de metralhadora foi apontado para mim. Um bravo policial estava preparado para lidar com um suposto sequestro de ônibus. Ninguém sabia onde os bandidos se esconderam, provavelmente na mata. Enquanto um policial me ajudou a descer do ônibus, o outro foi de banco em banco fazendo a varredura de segurança. Quando pisei meus pés descalços no chão fofo de barro da estrada amazonense, minha mente voltou ao normal. Olhei nos olhos do policial que me conduzia e vi que ele era jovem e estava com o rosto transtornado. Ele era alto e tinha uma grande cicatriz no queixo, como de uma facada. Então me posicionou de frente para o farol do ônibus, junto com toda a equipe, e me fez reconhecer um a um para ter certeza de que os bandidos não estavam misturados à equipe. Em seguida, perguntou: "Quem é o pastor aqui?" Meu marido se apresentou e o policial começou seu longo sermão, que contratante nenhum quer ouvir. "Vocês estão loucos de atravessar essa estrada sem escolta à noite? Ninguém avisou que não se passa nessa estrada? Vocês estão proibidos de seguir viagem. Eu sou o delegado, eu que mando. Voltem agora." Ele nos ordenou que entrássemos no ônibus e nos escoltou até o hotel mais próximo, com 7 homens de uniformes camuflados, rostos pintados, armados até os dentes. Deus havia enviado a polícia da selva. O delegado nos proibiu de seguir viagem à noite, mas nós não tínhamos coragem de seguir por 8 horas nem com escolta. Não podíamos confiar em ninguém depois que soubemos do plano de assalto ao ônibus, denunciado anonimamente. Então fizemos contato com uma empresa aérea de Imperatriz, que trocou o aluguel de um aviãozinho de 6 lugares por um show no ano seguinte. Assim fizemos. No dia seguinte, nós, os 9 componentes, entramos no avião de 6 lugares e seguimos para Tocantins. Todos estávamos com muito medo e orando. Pousamos em Palmas. Para retornar ao Rio de Janeiro, naquele dia, só havia vaga para 3 pessoas. O próximo voo sairia dali a 2 dias. A equipe me enviou na frente, e os demais foram abraçados pela família de Cristo.
2 irmãos assembleianos passeavam no aeroporto neste domingo e reconheceram minha equipe. Levaram os meninos ao pastor local, que os acolheram em casa. Deram-lhes comida. 2 dias depois, embarcaram os rapazes para o Rio de Janeiro. Nós achávamos que a prova era só essa, mas o pior estava por vir. Aqueles eram dias de aprendizado intenso. Precisávamos discernir o Jonas no barco e tomar algumas posições definitivas com relação ao ministério, mas ainda levamos alguns anos para descobrir tudo isso.